Glória a Deus, Pai do Senhor a todos, Pai do Senhor Breno, louvado e agradecido Senhor por mais uma oportunidade. Quero convidar você a participar comigo mais no culto da palavra, onde nós vamos estudar acerca da poderosa palavra de Deus, no livro de Efésios, capítulo de número 5, verso de número 22. Nós vamos estudar hoje sobre a conduta do crente no lar. Vou estar olhando sempre para os lados aqui, preparei um estudo, um slide. Se você quiser esse estudo, eu posso enviar para você totalmente de graça. Amém? A palavra de Deus, ela é nossa. Então, se é nossa, não posso vendê-la. Nós vamos meditar Efésios capítulo 5, versículo 22 em diante. Glória a Deus. Enquanto você está Bíblia aberta, nós vamos fazer uma exegese, tentar examinarmos cada texto, cada palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. O texto diz assim, Efésios capítulo 5, verso 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Amém. Só até aqui. Vamos fazer uma oração. Bondoso Deus, Pai perfeito e maravilhoso, me ilumine, me capacite, me dê clareza, para que eu possa, meu Deus, falar da Tua palavra, trazer o Teu amor, explicar esse texto, meu Deus, para que o Teu povo compreenda e entenda com clareza, com verdade, que não saia a minha opinião, mas que a Tua palavra seja explicada de uma maneira que o Teu povo creia, se arrepende, se transforme e que o Seu nome seja glorificado em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, eu vou deixar esses 3 versículos por base nos textos que gera-se mais dúvidas, né? Será que é isso mesmo que a Bíblia está falando? Vós, mulheres, sujeitai a vosso marido. Será que o original está escrito a si mesmo? O que é sujeitar ao marido, ao esposo? Será que esse texto, na hora de ser traduzido do hebraico, do grego, melhor dizendo, para o português, será que não houve algum erro de tradução? Bem, amados, nós vamos tirar essas dúvidas. Mas antes eu quero trazer um tema para a mensagem de hoje. A mensagem é a conduta do crente no lar. A conduta ou cristão no lar. Lembra que Efésios, capítulo 5, é uma carta. Geralmente nas nossas Bíblias, sempre há títulos e subtítulos, dando a nós uma ideia de texto isolado. Mas preste atenção aqui. Efésios é uma carta. Nós só vamos compreender o capítulo 5 se nós compreendermos o capítulo 4. O capítulo 4 eu expliquei na terça passada, né, versículo por versículo. Está no canal do YouTube, Pastor Daniel, vá lá com o tempo e escute o capítulo 4. Então entenda uma coisa, que no capítulo 4, o apóstolo dando mandamentos, postura do novo crente, e o capítulo 5 é uma continuação. Percebe-se que no capítulo 4, Paulo está trazendo à memória que o crente nascido em Jesus, ele tem uma nova postura, ele tem um novo caráter. Diferente porque ele é guiado pelo Espírito Santo, porque ele é guiado pela palavra, porque agora ele não anda mais segundo o conceito da carne, mas ele anda segundo o conceito
do Espírito. Ele é guiado pelo Espírito. Lembra que um dos mandamentos do apóstolo Paulo, do capítulo 4, versículo 8 ao 21 é: não vos embriagueis com vinho, fugir da ira. Então, antes de entrarmos no capítulo 5, eu quero que você entenda que o capítulo 5 é uma carta de Paulo à igreja. Um carnal, uma pessoa carnal, o velho homem, o homem sem o Espírito Santo, ele não vai conseguir compreender o capítulo 5. Só vai entender o capítulo 5 quem é espiritual. Se você pegar, o capítulo 5, versículo 22 e diante, nós temos 3 versículos para as mulheres. E nós temos do 25 ao 33 para os homens. Nós temos, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versículos para o homem. Paulo separa 3 versículos para as mulheres e prepara 9 versículos, Breno, para falar. Então percebe que a coisa é espiritual. A coisa não é carnal. Então eu separei aqui os versículos para clarear nossa mente. Primeiro aqui é conduta, postura, não da família carnal, que é conduzida pelas brigas, pelo álcool, pela droga, pela prostituição, pela imoralidade, não. Aqui é a família que é conduzida pelo Espírito Santo, pela palavra, pelo louvor, pelo cântico, pelo salmo, pela vida espiritual. Então há uma diferença entre eu pegar o capítulo 5, versículo 1 e sair falando besteira, e outra coisa é eu compreender a carta de Efésios. Então, antes de chegar no capítulo 5, eu já expliquei o capítulo 1, 2, 3, 4, versículo por versículo. Então, nós temos a carta e uma carta espiritual. Amém? Prepare um estudo. Você quiser, pede no message ou manda mensagem no WhatsApp. O pessoal da igreja onde eu pastorei já mandei, já está no seu zap. Olha só. Vós mulheres, sujeitai a vosso marido. Olha só o texto que eu vou ler aqui para você. As feministas reclamariam: isto é muita humilhação, mas a serva de Deus entende a comparação. Vós mulheres, sujeitai a vosso marido como vós vos sujeitai ao Senhor. Entenda que a sujeição aqui ao marido é a mesma sujeição a Cristo. Lembra que a palavra de Deus fala que nós devemos sujeitar, respeitar as autoridades? Mas no Senhor. Se alguma autoridade política criar qualquer lei contra a palavra, nós não vamos obedecer, porque está fora do Senhor. Lembra que Jesus disse: olha, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mas tem coisas que o cristão nunca vai compactuar com a política. Nós sujeitamos a autoridade no Senhor. O dia que uma autoridade fugir da palavra, nós corremos deles. Entende também que quando nós nos sujeitamos a uma autoridade política, nós não estamos nos tornando inferior a eles. Ao contrário, eles são inferiores a nós, porque são nossos servos. Então, Cristo está dizendo: vós mulheres, sujeitai ao vosso marido como? Sujeitando a quem? Como é que nós sujeitamos a Cristo? De uma maneira voluntária, sem obrigação, com alegria, com responsabilidade, com santidade. Então, como a mulher tem que submeter ao marido no Senhor? De uma forma voluntária, de uma forma que seja com alegria. Continua a leitura, olha só, isso aqui é que eu escrevi, nós não está na sua Bíblia, mas eu vou mandar para vocês. Ao Senhor, parafraseando, mulher, sujeite-se conjugalmente ao teu marido, da mesma forma como você se sujeita espiritualmente ao Senhor.
sendo serva de Deus. Veja que o Senhor está enfatizando a liderança do marido no lar. É normal para ela a liderança do Senhor sobre sua vida no âmbito espiritual. Muito diferente do pensamento geral de que esse texto seja um menosprezo às mulheres. Então vou explicar o que eu li. A sujeição aqui, eu vou explicar mais para frente, está dizendo no Senhor. Entenda isso. Entenda isso, que é a conduta do cristão. Então, se a mulher tem um marido, ela vai se sujeitar a ele. Sujeitar aqui é liderança, é cabeça. O Senhor. Lembra que no capítulo 4 nós temos 12 mandamentos? Eu preguei terça passada. 12 mandamentos. De falar aqui. O homem, está aqui as posturas maravilhosas. O homem não pode ser dado ao vinho, espancamento. E a mulher, meu amado, não nasceu para ser espancada. A mulher nasceu para ser amada. A mulher nasceu para ser cuidada. A mulher nasceu para ser respeitada. A mulher nasceu para ser valorizada. Então o homem que anda na carne, ele não consegue enxergar a mulher quando ela deve ser enxergada. A mulher, ela foi criada, tirada da costela, do lado. Sabe por quê? Para ficar do lado do homem, não atrás, não na frente, não nos pés para ser pisada, mas da costela, debaixo do braço, para se abraçar. Glória a Deus. Está dando para os irmãos assistir? Glória a Deus, dá um sinal aí de glória. Né? Deu uma saidinha a internet, mas já voltou. Né? Irmã Tereza, irmã Kézia, Pablo, nos dá ajuda aí. Amélia, né? Maria, glória a Deus. Amém. Irmã Leia, Tereza, né? Helena, Stephanie, enfim. Glória a Deus. Tá certinho, Breno? Então vamos continuar aqui em nome de Jesus. Então eu separei aqui, vou repetir, o capítulo 5, do versículo 22 até em diante, ele divide em 4 pontos. Primeiro, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. Segundo ponto, amai vossas mulheres, maridos. Terceiro, filhos, obedecei a vossos pais. E quarto, pais, não irritei vossos filhos. Então percebe aqui que está falando da esposa, do marido, dos filhos e dos pais. Quer dizer, está falando para todo mundo. Quer dizer, a conduta da família no lar. Porque o texto começa falando das mulheres. O versículo 22, 23, 24 é direto para as mulheres, né? Olha só. Então, a conduta da esposa, preste atenção aqui, separei 4 pontos. A conduta das esposas, né? Eu creio que você possa compreender aqui, né? A irmã Eliane está dizendo, a minha internet também não está muito boa, mas vá assistindo aí, amém? Glória a Deus. Primeiro, o princípio da sujeição, versículo 22, você pode acompanhar na Bíblia aí, olha só. Deus estabeleceu o princípio da autoridade dentro do lar. As mulheres devem sujeitar os seus maridos e estes devem ser sujeitos ao Senhor. Presta atenção aqui, versículo 22. As mulheres estão sujeitas aos maridos como no Senhor, e nós maridos, os maridos, né, tem que liderar a casa como cabeça, restaurou o lugar da mulher na sociedade. No Antigo Testamento, quais eram os valores das mulheres? No Novo Testamento, antes de Jesus, as mulheres não tinham espaço. Jesus vem e quebra, diz, olha, sujeição não é escravidão. Jesus quebra o paradigma. Jesus conversa com as mulheres. Jesus usa as mulheres. Jesus capacita as mulheres. Olha só a diferença. Sujeição, olha só.
A sujeição da mulher ao marido deve ser espontânea, porque deve ser baseada no amor dele para com ela e vice-versa. Uma esposa cristã autêntica não tem o espírito do mundo, que não compreende as coisas de Deus. Então a sujeição aqui não é pelo braço, não é pelos gritos, não é pelo espancamento, é por amor. É espontâneo, é juntos. A sujeição aqui é respeitar uma autoridade, mas a mulher está no mesmo patamar do homem. A mulher, ela está no mesmo nível do homem, só que Deus colocou o homem como cabeça. Agora, um homem carnal não tem como governar uma casa. Então tem que ser aonde? No Senhor. Olha só, sujeição no Senhor. É bom que os maridos entendam que a sujeição de suas mulheres tem um sentido espiritual. A mulher foi tirada do lado do homem e deve permanecer ao lado do homem e não debaixo dos seus pés. Tá dando algumas falhas aí, né? A irmã Kézia lá em Minas Gerais está falando, mas nós vamos continuar aqui em nome de Jesus. Me ajude aí, né? Hoje eu até falei com a igreja, ó, vai intercedendo enquanto eu estiver pregando, porque é um tema muito delicado, né? E eu espero que os irmãos estejam me compreendendo, né? Comigo na sala, Pablo está ajudando aí na transmissão, né? Então me ajude aí em nome de Jesus. Então sujeição aqui, né, não é aquilo que a mídia ou as feministas têm falando. Sujeição aqui é um termo de autoridade. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem, o marido, o esposo é o cabeça do lar. Amém? E a mulher sujeita ao marido como ela se sujeita a Cristo. Espontâneo, com amor, com respeito. A mulher não pode submeter ao homem, cabeça, o marido, jamais quando estiver na carne. Quantos homens carnais aí, né? Você estava ouvindo um pastor pregar, Breneiro disse que o membro disse, pastor, eu era casado, me separei, agora estou com outra mulher, só que eu estou sentindo saudade da primeira. É pecado ficar com duas? A minha mulher, eu acho que está aceitando, quer dizer, o pastor diz, olha, você não pode tentar o Senhor, é errado, é pecado. A poligamia é pecado. Quer dizer, é um homem carnal. A mulher não pode se sujeitar jamais a um carnal, porque a sujeição aqui é espiritual. Assim como a igreja, o cristão não pode se sujeitar a uma autoridade política carnal, que aprova casamento do mesmo sexo, que aprova aborto, jamais. Dá a César o que é de César, amém. Mas o dia que uma autoridade política ferir os princípios bíblicos e espirituais, a igreja está fora. A igreja não vai sujeitar a isso jamais, porque a nossa sujeição é espiritual e jamais carnal. Amém? Amém, Breno? Glória a Deus. Então entenda isso, irmãos. Olha só que fala aqui, ó. Versículo 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. O em tudo aqui é espiritual, né? Jamais carnal. Jamais carnal. Então, por favor, antes de ler o capítulo 5, você precisa entender o capítulo 4. Paulo está falando aqui de um lar cristão. Paulo está falando aqui de uma família convertida em Cristo. De homens e mulheres que se despiram do velho homem, da prostituição, da impureza, da lascívia, do engano, da mentira, e se vestiram do homem espiritual, da vida espiritual. Então aqui, o versículo 22 ao 24, Paulo está falando sobre as mulheres, a conduta das mulheres no lar. Se você prestar atenção, eu separei aqui no slide, não dá para você ver, 1 Pedro 3:1, capítulo 3, versículo 1 ao 7, está falando das mulheres.
né? 1 Timóteo, Tito 2, Hebreus 13, versículo 4, 1 Coríntios capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 14, Colossenses capítulo 3, está falando dos deveres das mulheres. Olha só, um pastor homem, né? Ele pode até pastorear uma igreja, mas segundo a Bíblia, quem edifica uma casa é a mulher. A Bíblia diz, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, presta atenção, ela tem o poder de derrubar, destruir um lar. Olha o poder maravilhoso da mulher. Quando fala autoridade, lembra lá do Jardim do Éden? Aonde Eva, vamos comer o fruto. Quer dizer, se ela entendesse que Adão era o cabeça, ela ia dizer, amor, nós estamos conversando com uma cobra aqui, e cobra não fala, vamos correr. E Adão ia dizer, vamos fugir então, que é um bicho doido. Não, mas ela disse não, ela conversou com a serpente, ela comeu o fruto, ela ofereceu para Adão. Se Adão fosse um cabeça espiritual, ia dizer, não, Eva, toma juízo, não vamos conversar com serpente, não vamos comer desse fruto, porque assim diz o Senhor, não comereis. Mas Adão foi fraco, Adão foi frágil, e Eva, como mulher, não edificou a sua casa, não edificou o seu lar. O que aconteceu? Comeram, pecaram, foram expulsos do paraíso. Olha as consequências da família de Adão e Eva. Caim mata Abel. Olha as consequências depois da descendência de Adão e Eva. Porque a mulher tem um papel importante no lar. A mulher tem o poder de edificar a casa. Mulheres, orem. Mulheres, vocês são guerreiras de Deus. Profetizam sobre o seu lar. Profetizam sobre a sua casa, profetizam sobre os seus filhos, edifique a sua casa, edifique o seu lar, edifique os seus filhos no Senhor. Pare de conduzir a casa para as opiniões. A Bíblia ensina como a mulher deve edificar o seu lar no Senhor. No Senhor. No Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aos que estão acompanhando, né? Assistindo. Nós falamos da conduta das mulheres. Agora vamos falar da conduta dos homens. Da postura dos maridos. Alguém pode dizer, mas que esse texto aí já foi explicado sobre a sujeição. Não tem nada de colocar a mulher como inferior, não. A mulher tem a mesma importância que o homem. A mulher tem a mesma influência que o homem. A diferença é que Cristo é o cabeça da igreja. E o homem, o marido, é o cabeça do lar. Deus não colocou o homem acima da mulher, jamais. Porque Deus fez o homem da costela, para ficar do lado, auxiliadora, companheira. Quando a mulher é sábia, a família é sábia. Quando a mulher é calma, a família é calma. Observe, quando a mulher fala demais, os filhos falam demais. Quando a mulher fala baixinho, os filhos falam baixinho. Quando a mulher fala gritando, os filhos falam gritando. Já percebeu a atenção nisso? Tem mulher que ela está discutindo com o marido na sala. Ela vai lá para a rua para terminar a briga. Tem mulher que pega os problemas do marido e leva para a vizinha. Tola! Você vai destruir a sua casa. Mulheres, vocês são ungidas. Mulheres, vocês são capacitadas. Mulheres, vocês são instrumentos de Deus para edificar os vossos lares. E uma família edificada é uma igreja edificada. Uma família estruturada é uma igreja estruturada. Vós, mulheres, vocês são a peça fundamental que Deus usa para a edificação de um lar.
Amém? A partir do versículo 25, nós temos os deveres do marido. Lembra que das mulheres, versículo 22, 23, 24, 3 versículos. Agora os maridos são 9, por quê? Não sei, às vezes Paulo entendeu que as mulheres são mais sábias. Entendem rápido, né? Entenderiam o recado mais rápido. E às vezes nós homens demoraria um pouco, então ele explicou mais. Não sei a resposta, mas mostra aqui, irmãos, que as mulheres não são inferiores aos homens. Ao contrário, olha só a responsabilidade dos homens. Primeiro, olha só. Vós maridos, amai vossa mulher. Vossa mulher, porque é uma. A família pode ter 15, mas só pode ser um marido e uma mulher. Presta atenção aqui. Como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Vê o versículo 23, 22, 23, 24, se Paulo fala de amor. Olha só, não fala. Vós é a cabeça. Cadê? Com os homens é o contrário. Ele já fala, ó, vós maridos, né? Homens, vós maridos, amai vossas esposas, mulheres, né? Vossa mulher. Você vê que Paulo começa a falar com os homens usando a palavra amor. Eu não li na Bíblia ainda, vós namorado amai vossas namoradas, não está escrito. Noivo ama a sua noiva, não está escrito. Agora está escrito, marido, amai, ame a vossa mulher. Amor. Eu não tenho que amar para casar. Eu tenho que amar quando eu estou casado. Já viu quando o camarada fala assim, eu vou largar minha mulher porque eu deixei de amar? Não. Você deixou de ter paixão. Você deixou de ter desejo, carnais, imorais. Porque amar, meu filho, está dizendo, ame a vossa mulher, que você tem que amar. Tem que reinventar. Tem que se virar, está dizendo, amar a vossa mulher. Não é namorada, não é vizinha, não é conhecida, não é noiva, não está dizendo, ame a vossa noiva, não fala de noiva, não fala de namorada, fala de mulher, quer dizer, esposa, fala de esposa, o texto já quebra tudo aqui, despedaça qualquer conversa, né? Olha só, versículo 26, para quebrar tudo, para quebrar a feminista, e aqueles que andam na carne, olha só, para ver o que é mais difícil, sujeitar uma autoridade ou amar, olha só, para que a santifica, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Amar a esposa como Cristo amou a igreja, para que ela seja purificada na palavra. Então, para a mulher ser sábia, precisa de um marido espiritual. Para a mulher ser sábia, santificada, purificada, precisa de um marido cabeça que ama a palavra. Homens, eu vou comprar um livro, 35 passos para um bom casamento. Vai amar a palavra, busque a palavra. A palavra de Deus nos ensina como amar as nossas esposas, a suportar. Esses dias em casa, o cano entupiu, né? O cano entupiu. E eu pensei, aonde eu vou quebrar aqui? Chamei meu sobrinho para vir me ajudar. Pegamos uma enxada, picareta, eu não sou de cavar. Peguei um cano, medi tudo e pela fé eu vou cavar aqui. Quando eu comecei a cavar com o pá, minha esposa gritou, não é aí não, tá errado. Não é aí não, não faz isso não, tá errado. Eu falei, calma, deixa eu cavar primeiro. Ela não fala em nada, só fala isso, ela continuou falando. Eu falei, papo, cava aí. Cavamos certinho onde estava entupido, o cano estava pocado, cheio de terra. Fui, tirei a terra e joguei a água, desentupi a casa.
Se eu fosse carnal, eu ia dizer, tá vendo? Eu tinha razão. Tá vendo? Você tá errado, eu tô certo. Não falei nada. Por quê? Porque eu preciso santificar a minha mulher. Porque eu preciso liderar a minha casa com amor, com respeito, com benignidade, com mansidão. Não é isso que Paulo fala no capítulo 4, antes de chegar no capítulo 5? Amém? Então casamento não é uma disputa. Casamento é quando dois se torna um. Dois, um. Dois, um. É quando duas pessoas passam agora a ser um. Um só Senhor, um só corpo, um só Deus, uma só palavra, uma só fé, um só sonho, os mesmos filhos. Aí é uma família. Amém? Então vou colocar aqui para os irmãos, eu fiz olhar para o slide um pouquinho agora. O marido deve amar a esposa com amor desprendido. O que é isso? Assim como Jesus amou a igreja e deu a sua vida por ela, o amor conjugal deve ser doador. Por quê? Fala de um amor destituído de egoísmo. Ah, minha esposa não falou comigo, eu não vou falar com ela, egoísta. Meu marido não me deu um cheiro, eu não vou dar um cafezinho para ele, egoísta. Então o marido aqui está dizendo, ó, tem que amar desprovido de qualquer coisa. Não importa o que a mulher fez no dia, eu preciso continuar amando. Eu tenho que amá-la porque ela é minha mulher. Você que está me ouvindo aí, homem, marido, cabeça, sabe que a mulher mais bonita do mundo é a sua mulher. Sabe por quê? Porque você só pode olhar para ela, desejar só ela, amar só ela. Não importa a cor do cabelo, a cor dos olhos, você só pode amar a sua mulher. Pegou fogo, né? Pegou fogo, né, Breno? Glória a Deus. Olha só, irmãos. Segunda coisa, o marido deve amar a esposa com amor protetor. Versículo 26. Marido, você tem que ser o protetor da sua casa. Você tem que proteger a sua mulher, fazer que ela se sinta segura. Pastor, pare de dar sua opinião. Não é minha opinião, está no versículo 26. Tudo que eu tirei aqui está no texto, olha só. O versículo fala para santificar, isto é, separar, preservar para si mesmo, não permitir que coisas estranhas a envolva, proteger, né, das falsas conversas, proteger das fraquezas do mundo. Santificar a mulher é separar ela daquilo que não presta, ser cabeça. Tem homem que fala assim, amor, vamos comigo, não vou, porque ela não vê uma vida espiritual no homem. Se a mulher vê um homem espiritual, meu filho, ela vai até a China com ele. Olha que lá pegou a Covid, começou, né? Porque ela vê proteção. Tem mulher que vai com o homem para o outro lado do mundo, porque ela se sente protegida. Tem homem aí, meu irmão, que não protege nem a si próprio, quanto mais a mulher. Você quer ser cabeça, meu amado? Primeiro vire um homem. Homem conforme a palavra de Deus. Ame a sua mulher, ame a sua esposa com amor desprendido. Segundo, ame a sua esposa com um amor protetor, que protege, que tem aquele ciúme zeloso, não ciúme doentio, carnal, profano, imoral, mas aquele ciúme, é minha mulher, vou protegê-la, vou guardá-la. Eita glória! Olha só, o exemplo de Cristo para com a igreja. O exemplo de Cristo para a igreja. Ele quer a igreja purificada. Está aí no versículo 6. Então, se Cristo mandou nós maridos amar a esposa como ele amou a igreja Cristo deixou purificada, pura. Maridos,
não pode trazer mistura para o casamento. Casamento não é a três, casamento é a dois, que se formam um só. Então, homens, para de trazer terceiro elementos. A mamãe acabou. No dia que você casou, mamãe acabou. Você vai amar sua mãe, cuidar da sua mãe, mas agora é marido e mulher. Se a sua mulher quiser colocar o fogão em cima do guarda-roupa e a sua mãe for dar opinião, você fala: mamãe, quem manda aqui é a minha mulher. Se ela quiser colocar o ventilador dentro da geladeira, ela coloca. Entendeu o mistério? Porque Cristo purificou a igreja, quer dizer, purificar, puro, sem mistura, é Cristo e a igreja. Então o marido, ele tem que ser ele e a mulher. É ele e a mulher. Quando a mulher não edifica, o homem não consegue falar com a mulher, não sente confiança, aí o diálogo, né? A mulher quer brigar, a mulher quer... Não. Assim como a igreja, se ela não orar, ela não consegue ouvir a voz de Cristo. E assim a mulher, se ela não edificar, ela não consegue criar um laço com o seu marido. Mas aqui é para homem, né? Então vamos continuar falando dos homens. Segundo, ele quer a igreja devidamente preparada. Então Cristo preparou a igreja, versículo 27. Então o homem também tem que preparar a esposa para a vinda do Senhor, para uma vida de santidade, para uma vida de responsabilidade. Ei, marido, quer uma esposa espiritual? Seja espiritual. Quer uma esposa na igreja? Vá para a igreja. Quer uma esposa fiel? Seja fiel. Quer uma esposa que fale baixo? Fale baixo. Quer uma esposa companheira? Seja companheiro. Esse 27 está escrito aqui. Você quer preparar uma mulher para ser perfeita e você é um jumento? Retira o jumento, né? Você quer ser um ogro? Não tem como. Não tem como, meu amado. Olha só, a terceira coisa que Cristo é para a igreja. Ele quer a igreja como uma esposa sem defeitos. Cristo quer uma igreja sem defeitos. E ele, como cabeça da igreja, ele tem levado a igreja à santificação. Você quer que a sua mulher seja perfeita. Você quer que a sua mulher seja um exemplo, mas você não é exemplo. Cristo conduz a igreja em santidade, porque ele é santo. Cristo conduz a igreja no caminho reto, porque ele é reto. Então, para um marido conduzir a esposa, conforme o versículo 27, na perfeição, ele precisa buscar a perfeição. E a perfeição não está em nós, a perfeição está em Cristo. Olhando para Cristo, o autor, o consumador da nossa fé. Então, se Cristo mandou o homem, marido, cabeça, amar a igreja como Cristo amou, amar a esposa assim como Cristo amou a igreja, o nosso exemplo de marido, de homem perfeito é Cristo. Você nunca foi casado, tem que ser igual. Não, eu tenho que ser igual a Cristo, porque o exemplo de perfeição é Cristo. Eu já vi gente casar, dizer, não casa não, que é ruim. Quer dizer, o cara parece estar numa gaiola. De vez de estar com uma companheira, parece estar com uma cobra. Como é que um jovem vai querer casar? Um homem que não traz segurança, um homem que não traz lealdade, um homem que não guarda os segredos do seu lar, um homem que não é homem, não tem como. Então o exemplo de Cristo para com a igreja é essa. Ele quer a igreja com uma esposa sem defeitos. Então, para um marido ter uma esposa, ele tem que ser o guia. E Cristo precisa ser o seu cabeça. Amém? Quarto e último. Ele quer dar à igreja seu total amor. Cristo dá o seu total amor para a igreja. Então, maridos, nós devemos dar o total amor a nossas esposas. Então, vamos lá, as feministas, que diz que o versículo 22 a 23 é errado. E aí? E agora? O que é mais difícil? Versículo 22 ao 23
Ou o versículo 25 ao 33. E aí? Então Cristo colocou o marido e a esposa iguais. A diferença é que Cristo colocou o homem como cabeça, quer dizer, no sentido de liderança. Assim como Cristo lidera a igreja em amor, santidade, perfeição, lealdade, cumplicidade, verdade, integridade, amor desprovido, o homem tem que amar a esposa da mesma forma que Cristo ama a igreja. A igreja. Jesus não tranca a igreja no quarto. Jesus não tranca a igreja no banheiro, como homens covardes, inescrupulosos têm feito com as suas esposas. Mulheres guerreiras, mulheres virtuosas, mulheres valentes, trabalhadoras, que vivem um inferno dentro de casa. Homens que maltrata a esposa, que espanca a esposa, vocês têm seguido o exemplo do diabo. Porque Cristo amou a igreja e Ele quer que nós amemos as nossas esposas. E eu repito, a esposa, ela nasceu para ser amada, respeitada, valorizada. Glória a Deus. O homem carnal, ele busca ser respeitado no grito, na porrada, na chinelada, trancando seus filhos e esposos no quarto. Vocês são canalhas, vocês são criminosos, porque Cristo ensinou o marido a amar a esposa, como Cristo amou e cuidou da igreja. Vou repetir os 4 pontos aqui. Primeiro, Ele quer a igreja purificada, Ele quer a igreja devidamente preparada, Ele quer a igreja com uma esposa sem defeito, Ele quer dar à igreja seu total amor. Da mesma forma que Cristo faz isso com a igreja, nós, maridos, temos que fazer isso com nossas esposas. Amém? Entenda isso. O texto não fala, namorado, ame a namoradinha. Noivo, ame a noivinha. Não, marido, ame a sua esposa. Ame a sua mulher, como Cristo amou a igreja. Glória a Deus. Quem está entendendo aí, dá um glória, né? Deus maravilhoso. O Breno está aqui comigo, né, do lado. O Pablo está lá na casa dele filmando também. E eu louvo a Deus pela vida dos amados. Eu não sei se está cansativo, Breno, se dá para continuar. O segundo ponto aqui. Então, o capítulo 5 de Efésios, da carta de Efésios, né, termina no versículo 22 ao 33, falando dos deveres dos homens e das mulheres, do casal. Só que o capítulo 6 é uma continuação. É uma continuação o capítulo 6. Por isso que eu falei, algumas Bíblias têm títulos e dá a ideia que acabou o assunto. Não acabou. O capítulo 5 é a continuação do 4. O capítulo 6 é a continuação do 5, porque é uma carta. É uma carta, a carta continua, né? Quem é mais antigo, como eu, né, já pegou a época da carta. A pessoa começa, olha minha mãe, olha minha tia, e depois vai falando, estamos com saudade, fulano está assim, fulano está assim, fulano está assim, e no final, breve nos veremos. Quer dizer, é uma continuação, é um corpo, amém? Glória a Deus. Minas Gerais está dando glória, né? Manquese, glória a Deus. Joara também, né? Eliane, a Zenilda, que Deus abençoe sua vida. Andréa Matos, esposa do meu pastor, líder, exemplo, pastor Edismar Flegger, que Deus abençoe a vida de vocês. Maleia também, né? Tá dando joia aqui, glória a Deus. Vamos continuar agora, então eu vou fazer assim, vou focar aqui no slide, por causa do nosso tempo. Capítulo 6, verso 1. Agora, a conduta relacional entre pais e filhos. Eu já falei entre homem e mulher.
Como tem que ser o homem e a mulher? 2 virando 1. 2 virando 1. Se é um só Deus. É uma só congregação. É uma só religião. É uma só fé. É uma só visão. São os mesmos filhos. Amém? É claro. Né? Como é bom ver várias congregações, né? Tem que falar assim, é melhor uma congregação do que um bar, porque bar, bebida, cachaça, aquilo outro. Amém, concordo. Mas percebe-se também que hoje é tanta congregação que a avó está em uma, o avô está em outra, o pai está em uma, o filho está na outra, a sobrinha está em um, a outra sobrinha está na outra. Aí não é a mesma fé, não é a mesma religião, não é a mesma congregação. Aí daqui a pouco quando se junta, a minha igreja é melhor, a sua é pior. Meu Deus do céu. Né? 2 virando 1. Porque aí é uma só conduta, um só caminho, uma só fé. Se o marido e a mulher não estão bem, como que vai ficar o relacionamento de pai e filhos? Presta atenção aqui. O dever dos filhos, está no versículo 1 do capítulo 6. Primeira coisa, é dever dos filhos, obediência. É dever dos filhos, obedecer. Renato Rocha, forte abraço, meu amado. É dever dos filhos obedecer. Roberto Carlos, né? Santiago, obreiros aí em Divisa Alegre, forte abraço, irmãos. Marcos Gonçalves também, que Deus abençoe. Então, a primeira coisa, Breno, que Paulo está dizendo, que é dever dos filhos, obrigação dos filhos, obedecer. Então não adianta o filho na igreja rodar, sapatear, marchar com o varão e ser um desobediente a pai e mãe. Você não está tendo conduta de cristão. Os filhos precisam obedecer os seus pais. Já viu a pessoa que depois de muito tempo fala: ai, se eu tivesse obedecido meu pai, se eu tivesse ouvido a minha mãe, eu não estaria passando o que eu estou passando? Quantos de vocês já ouviram isso? Quantos de vocês já ouviram um filho dizer: ah, se eu tivesse dado ouvido a minha mamãe? Há uma frase da minha mãe que eu nunca esqueci. Ela sempre dizia: quem não ouve conselho, ouve coitado. Né? E eu nunca esqueci essa frase. Então é dever dos filhos obedecer. A obediência dos filhos aos pais feitas no Senhor. No Senhor. Pai que manda filho beber cerveja, menor de idade, filho não tem que obedecer não. Não pode. É obedecer no Senhor. Mas abaixando a cabeça, respeitando o pai e mãe, não batendo de frente. Não concordou? Abaixe a cabeça. Não concordou? Fique quieto. Ore ao Senhor. Olha só. Segundo, honrar. Primeiro, obedecer pai e mãe. Segundo, honrar. Eu já vi filho dizer: meu pai é um cachaceiro. Lave a sua boca. É o seu pai. Não importa o que o seu pai e sua mãe fez. Quando você for falar com eles, honre. Honre. Filho não chama pai de cachaceiro. Filho chama pai de pai e pede bênção. E se é crente, profetiza para que ele saia desta vida em nome do Senhor Jesus. Olha só. Essa é a segunda palavra-chave que determina uma relação sadia dos filhos para com os pais. Está escrito: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Eu não gosto de comparações, não conheço música secular, mas uma das palestras que eu fiz com o pastor Dag Mills, ele falando sobre honrar pais, né? E ele contou a história do Michael Jackson. Creio que você já ouviu falar. Se nunca ouviu falar, né? Você está de parabéns. Não assiste televisão ou rádio ou tribuna, né? Então Michael Jackson é um menino que ficou famoso rápido, junto com seus irmãos.
E os seus irmãos nunca falam mal do pai de Michael Jackson, mas Michael Jackson, sempre quando dava uma entrevista, falava mal do seu pai. Sempre, 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 sempre. Ele morreu com 50 anos, cheio de vida, vigor, uma vida destruída, um cara rico, mas com a vida destruída. E quando os outros repórteres perguntavam aos irmãos de Michael Jackson, como é que é seu pai? Dizia, um pai maravilhoso, um pai nota 10. Quando perguntava a Michael Jackson, meu pai é um cachaceiro, batia na gente, espancava na gente. Isso é o quê? É não honrar. Problemas de casa se resolvem no joelho. Problemas de casa se resolvem com a palavra e não com fofocas. Filhos, não falem mal dos seus pais. Honre seus pais. Pastor, mas não merece. Mas honre, porque é um dever do crente, é um dever dos filhos honrar pai e mãe. Segundo, é um mandamento com promessas. É um mandamento com promessas para que viva bem. Como é gostoso ter amor no coração. Como é horrível um filho amargurado que odeia. Isso é horrível. Tenho 2 filhos, um de 5 anos e um que vai fazer 8 meses, 9 meses. Como é gostoso quando eles me veem rir. Como é gostoso quando eles querem o meu colo. Não tem preço. Mas eu sei que há pais que nunca beijaram os filhos. Eu lembro quando eu estava pregando sobre família, e um menino de 16 anos, grande, forte, diz, pastor, posso te dar um abraço? Diz, pode. Ele me abraçou e diz, olha, chorando, minha mãe nunca me diz eu te amo. Meu pai nunca me abraçou. Aí eu fui dar um beijão no pescoço dele. Diz, olha, mas eu te amo. Te conheço desde pequeno. Olha o poder do eu te amo. Olha o poder de um abraço. Olha o poder de brincar com os filhos. Mas se seu pai não faz isso, honre a eles em nome de Jesus. Agora nós temos o dever dos pais, versículo 4, que é o nosso tempo. Naturalmente, esse dever aparece essencialmente no papel do pai, líder do lar. Mas isso não impede nem omite a importância da mãe. Aliás, nos tempos atuais, muitas mulheres têm exercido o papel de pais, por causa da ausência deles dentro do lar. O versículo 4, olha só, diz assim, e vós pais, né? Não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai na doutrina e admoestação do Senhor. Não fala mãe, fala pai, no sentido de cabeça, autoridade. Mas não tira a autoridade jamais da mãe. Porque não existe coisa mais gostosa no mundo do que colo de mãe. Então os dois têm o mesmo poder, marido e mulher. Mas aqui está dando um sentido de autoridade, de liderança. Vou citar um exemplo. O pai chega do trabalho, a mãe chega do trabalho, a mãe chega primeiro do trabalho, e diz, olha, o filho chega, mãe, eu vou dormir na casa de fulana. E a mãe, pode ir, vá com Deus, minha filha. O pai chega, depois, toma um banho, vai tomar um café e pergunta, cadê meu filho? Ah, eu mandei dormir na casa de fulano. Vai ter choque, vai ter briga, vai ter cara de boi. Não vai ter diálogo na casa. Por quê? Porque Deus colocou o marido como cabeça para que haja diálogo, para que haja conversa, para que haja uma autoridade. Porque assim como Cristo guia a igreja espiritualmente, o marido tem que guiar a família espiritualmente. Tem que guiar espiritualmente. Então há um contexto aqui, meus amados. Eu cresci no lar, 3 irmãs e 3 irmãos. Cresci num lar de amor, graças a Deus, a minha mãe e meu pai. Sei o que é amar, sei o que é dizer para meus irmãos, meus sobrinhos, né? Pode ter 16 ou 19, eu beijo no rosto, eu abraço, eu digo eu amo, e eu os amo.
Porque eu aprendi isso. Mas quantos pais ogros, que as suas mulheres sofrem nas mãos de homens ogros, que não sabem dizer eu te amo, dar um beijo na testa. Quebra isso, meu amado. Quebra isso, passe a amar, passe a abraçar, passe a cuidar. Mas precisa que a mulher aprenda a ouvir o marido. Não como machismo, não. Eu expliquei o texto. Mas porque Cristo colocou o homem como cabeça da casa. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guie nessa tarefa tão maravilhosa e difícil, que é ser casados e que é ser pais. Não despreze o valor da mulher. E vós, mulheres, não despreze o poder de liderança do vosso marido. Vós, filhos, obedecei os vossos pais. Vós, pai, não ireis os vossos filhos. De vez em quando a minha esposa puxa, a minha orelha do meu filho, que eu começo a rir dele, aí ele começa a rir de mim, aí ela entra, e apazigua tudo, e a gente brinca. Esse dia, pai, vamos brincar de lutinha? Aí na empolgação quase joguei fora da cama. Aí minha esposa foi brava com nós dois, para com isso, nós paramos. Ela tem um poder, a mulher tem um poder, uma diferença, uma autoridade. Fiz coisas lindas quando meu filho, meu primeiro filho, e do nada vi minha esposa levantando, falava, meu filho não chorou nada, quando ia ver estava precisando, com febre. O poder de uma mãe. Domingo agora é dia das mães, que nós valorizamos as nossas mães. O poder da mulher. Isto é maravilhoso. Eu tenho uma lembrança do meu pai, que quando era o dia das mães, ou minha mãe fazia aniversário, ele colocava minha mãe numa cadeira e comprava aqueles cartão de presente, e 6 filhos, cada um dava um presente para ela. Ele ensinou a gente o valor da mulher, que a mulher tem que ser amada, respeitada, presenteada, paparicada, valorizada. E eu quero dar um conselho para as mulheres. Uma mulher que é apaixonada por si próprio, é impossível um homem não se apaixonar por ela. Que Deus nos abençoe. Amém? Minha cunhada Letícia está dizendo glória a Deus, Que maravilhoso. Eu vou ler um texto aqui para me encerrar. Estarei encerrando. Disciplinas do homem cristão. Eu tirei esse trecho aqui de um livro da CPAD. E os irmãos quiserem comprar, eu creio que é baratinho. Disciplinas do homem cristão. Então eu peguei esse trecho e coloquei aqui. Olha que coisa linda, é lindo. Presta atenção. O casamento ideal resulta em 2 pessoas transformando-se numa só. Tanto quanto 2 pessoas pode ser. Cristãos casados têm o mesmo Senhor, a mesma família, os mesmos filhos, o mesmo fruto, o mesmo destino final. Uma espantosa unidade. Por isso acredito que antigos casais possuíam aparências extraordinariamente diferentes. Costumam parecer tão iguais. Eles são uma carne. Houve uma troca de almas, uma apropriação mútua da vida um do outro. Olha que coisa linda. Isto é, na verdade, um mistério que ilustra parcialmente a cada vez mais profunda a união de Cristo com a igreja. Casais tão diferentes, mas quando se uniram, passaram de uma forma tão extraordinária, serem uns só. Ter um só pensamento, um só amor, um só Deus. Antes de quererem ter um quarto, queira ter o mesmo Deus. Antes de querer ter um sofá para sentar, queiram ter intimidades diante do Senhor. Antes de querer uma casa própria, terrestre, procure ter uma casa celeste. Antes de querer ter fama aqui, procure serem conhecidos de Deus. Que Deus conduza a sua vida.
que Deus conduza a sua família, que Deus continue te abençoando e te iluminando, que esta palavra, ainda que pareça ser dura, ainda que pareça ser esquisita, é a palavra de Deus, para que a sua família seja estruturada, que a sua família seja abençoada. Jovens, quando for casar, procure ver as diferenças, procure ver o contexto social, o contexto moral, porque quando vocês se tornarem um só, aquilo que ela é, você vai ser também, e aquilo que você é, ela vai ser também. Então se entregue a Cristo, se entregue a Cristo, para que vocês não sejam mais o que vocês eram, mas que vocês possam dizer: não vivam mais nós, mas Cristo vive em nós. Que morra as vaidades, que morra o egoísmo, e que Cristo Jesus habite em nós, more em nós, em nome de Jesus. Próximo passo, capítulo 6, versículos 5 e diante. Não hoje, em breve, nesse mesmo canal do Facebook, vocês nos assistam aí, em nome de Jesus. Quero encerrar, agradecer ao Breno, que veio de André Carlone assistir aqui, na igreja, mantendo a distância, que Deus abençoe sua vida. Ao Pablo, o jovem Pablo, que sempre faz as transmissões, a divulgação, aos irmãos da Assembleia de Deus de Colina e Jardim da Serra, aos irmãos da EADMES, a todos que estão assistindo das demais denominações, que Deus abençoe a vida de vocês. Irmãos de Divisa Alegre, Melgaço, enfim, a todos vocês, por favor, se foi bom para você, compartilhe, não deixe de compartilhar, pegue o link, manda lá no grupo da sua igreja, para que eles alcancem a poderosa palavra de Deus. Eu sou o pastor Daniel Coelho, o vosso servo, e me despeço aqui com a paz do Senhor.